Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua linda família, o seu dia, a sexta-feira. Que seja incrível. O final de semana está chegando e que você tenha uma programação daquelas maravilhosa com a sua linda família, começando pela mesa. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Um poder que nos muda, que nos transforma, que nos torna cada vez mais parecidos com o Senhor. Quem ganha quando você vence? Quem ganha quando você prospera? Quem ganha quando você recebe uma bênção especial, algo poderoso do Senhor? Quem ganha? Porque algumas pessoas, elas deixam claro, lamentavelmente, está claro, claríssimo para Deus, que quando elas vencem, ninguém é afetado. Quando elas prosperam, ninguém é abençoado. Então, que sentido há? Está aqui a resposta para muita gente. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E nós mostramos com obras, com ações. Nós mostramos revelando Cristo, a bondade, a generosidade, uma vida doadora, uma vida que avança, porque nada para na pessoa, mas tudo vai adiante. Deus nos chamou para sermos a mão dele aqui na terra. O Senhor nos chamou para representá-lo. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós recebemos a natureza do Senhor, a mente dele, o espírito dele, para vivermos a nossa vida como ele. Nós somos a luz deste mundo, o sal. Então nós estamos aqui não apenas para louvar hinos maravilhosos, mas para que Cristo seja formado em nós. E então seja revelado. Nós estamos aqui para revelar Cristo. Todos os dias. Todos os dias. Nós revelamos Cristo. Através de atitudes amorosas, bondosas, generosas, com o espírito pacificador, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem pessoas que tudo que elas não sabem fazer é viver em paz. Elas vivem em guerra,
em conflito o tempo todo. É uma coisa tão terrível, demoníaca, que elas não sabem manter os relacionamentos. Elas estão sempre criando uma situação para estragar com os relacionamentos. Então, nós sabemos que tem pessoas que Cristo não está no centro. Elas estão no centro. É por isso que tudo gira em torno delas. O que elas querem, o que elas sentem, o que elas acham, o que me fizeram, o que não fizeram, o que me deram, o que não me deram, é tudo sobre elas. Mas a Bíblia diz que não é assim. A vida de um cristão, e um cristão é alguém que se parece com Cristo, não é tudo sobre ele, é tudo sobre Cristo. É tudo sobre Jesus. Nós refletimos o Senhor com atitudes que louvam o nome dele, que engrandecem o nome dele. Algumas pessoas, elas reclamam dos resultados, mas todas as vezes que o Senhor confiou algo nas mãos delas, elas não abençoaram ninguém, começando pela obra, pelo reino. Algumas, elas não dizimam, elas não ofertam, elas não ajudam ninguém, elas não derramam bênçãos, favor, generosidade na vida de ninguém. É tudo sobre elas. O que elas querem nunca dá. Algumas vivem dizendo isso, não dá. E não vai dar nunca. Porque foste fiel no pouco, no muito eu vou colocar você. Nós fazemos porque não é o que você tem ou não tem. Você não faz porque você tem porque você faz. É quem você é. Não tem a ver com lugar ou se você tem muito ou pouco. É quem você é. Quando Cristo está sendo formado em nós, o que vai sair de nós é poder. Que é uma atitude mais poderosa do que você perdoar alguém que fez mal a você? Você fazer o bem para alguém que só fez o mal? Gente, isso é poder puro. Você abençoar uma pessoa que muitas vezes fala mal de você, que é ingrata, e você está lá, abençoando. Você prospera e você já sabe muito bem que aquilo não pode parar em você. Você está aqui com a mão de Deus, como a mão de Deus mesmo, para abençoar o reino, a obra, as pessoas. Porque dinheiro é para fazer justiça. Dinheiro é para fazer justiça. O problema do jovem rico nunca foi ser rico. O problema do jovem rico é que o dinheiro era dono dele. E era para ele. Ninguém estava vencendo porque ele estava vencendo. Ele não quis usar o dinheiro dele para fazer justiça. E com certeza teria ficado até mais rico. Porque o Senhor disse, dai e ser-vos-á dado em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, derramada. É Bíblia.
vai derramar. A medida de Deus é sempre derramada. Derrama, você vai ter mais do que o suficiente. Então o Senhor mexeu no ídolo dele. E disse, ó, vai lá e usa o teu dinheiro para fazer justiça. Agora, ó, o dinheiro você vai usar como ferramenta e não como um Deus. E o problema é que ele não quis abrir mão do Deus dele, do Mamon, que era o Deus dele. E ir lá e fazer justiça. Já o Zaqueu, ele tinha uma fama terrível, porque realmente ele era corrupto. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, a primeira coisa que ele fez foi se livrar daquele ídolo. E ele disse, eu vou dar aos pobres metade do que eu tenho, e se alguém disser que eu estou aqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, aquela atitude foi o quê? De justiça. Chega. Eu não quero o salário da injustiça. Eu não quero mais viver essa vida corrupta, porque eu tenho um Deus que não é o Senhor. E por causa desse Deus eu minto, eu engano, eu sou capaz de trapacear. Por causa desse Deus, eu prejudico pessoas, eu estou lesando pessoas, porque eu só penso em mim, é o que eu quero. Eu vou prejudicar essa pessoa, mas eu estou ganhando. Eu estou tirando dela, mas eu estou ganhando. E algumas pessoas, elas vivem desse jeito. Elas, para beneficiá-las, ó, né, porque elas não estão se beneficiando, não. Elas estão pegando maldição para a vida delas, mas elas são cegas, elas acham, com a sua ganância, que elas estão tendo um bom resultado. E elas vão sendo enganadas, né, pelas mentiras do mal. Elas acreditam em mentiras. E elas estão lá. Prejudicam pessoas, lesam pessoas, não fazem nada por ninguém. Nada por ninguém. Ninguém consegue ver Cristo na vida delas. Porque quando elas avançam, ninguém ganha. O reino não ganha, as pessoas não ganham, ninguém ganha. Tudo gira em torno delas. Quantas pessoas que eu já encontrei reclamando, por exemplo, de uma vida financeira que nunca saia do lugar. E um pouquinho ali conversando com a pessoa já deu para saber por quê. Quando elas prosperaram um pouco, ninguém ganhou com aquilo. Ninguém. Avarentas, egoístas. Tudo sempre girou em torno delas. Ninguém foi abençoado. Ninguém ganhou. Então, o rei não ganha, pessoas não ganham. Ninguém é favorecido. Tudo gira em torno da pessoa. Ué, é óbvio que vai secar. Porque o generoso prospera. Mas o ganancioso vive na pobreza. Gente, isso é Bíblia. É Bíblia. E tem gente que vive desse jeito. Ele é ganancioso, ele faz qualquer coisa para ter o que ele quer. Ele é avarento. Ele não abençoa ninguém. Ele não abençoa ninguém. Ninguém ganha, ninguém vence. Ninguém é favorecido. Quando ele prospera um pouco, é promovido, quando ele vence, ninguém ganha. Ou seja, não tem poder nenhum, ninguém vê nada,
pessoa não representa bem o Senhor. Olha aí, direto tá aí nos noticiários, gente que ganhou, sim, muito dinheiro, mas só para si. Não fez nada por ninguém. Não abençoou ninguém. Não tem nada que a pessoa tenha feito que realmente seja louvável. Construiu uma escola, um hospital, abrigos, um orfanato, construiu casas, ajudou pessoas, deu emprego, ajudou vidas, alimentou. Não tem. Mas tem que a pessoa, na sua ganância, assim, jogou rios de dinheiro, jogou fora, sem assim, sem nenhum temor. Não fez nada por ninguém, só para si. Esbanjou, gastou naquilo que não é pão. Fortunas em coisas assim que passam, né? Que se tivesse usado aquele dinheiro para o evangelismo, para investir, para propagar o evangelho, não construiu nada. Nada, 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 nada. Aí você olha e não vê nada de especial, muito pelo contrário. Aquilo vai ruir porque foi construído na areia e não no alicerce que é Cristo. Só palavras. Tem gente que a vida é liberar palavras ao vento. Jesus é lindo. É porque eu amo Jesus. Porque a gente tem que ajudar as pessoas. Porque, sabe, eu quero. É porque se eu tivesse. Porque não tem poder. Se você tivesse. Quando uma pessoa fala assim, não, se eu tivesse eu faria. Não faria. Não faria, porque quem faz com o que tem. Começa do lugar que está, com aquilo que tem. Com aquilo que tem, não faria, porque se eu tivesse, não. Tem gente que o discurso é bonito. Ai, porque a gente queria ter isso, para fazer isso e aquilo. Mas aí quando você chega perto, para a pessoa, não falta. Não falta. Ela não tem, assim, não tem limite para aquilo que ela quer. Não tem limite. Mas para o outro, para o reino, é só discurso, são só palavras. Mas ninguém vê poder. E é lindo. Eu lido com pessoas que são poderosas. Você vê aquela atitude generosa, doadora. Elas realizam sonhos. Elas estendem a mão, elas abençoam pessoas. Elas são financiadoras radicais do reino. Você vê poder na vida delas. Então, mais uma vez, quem ganha quando você prospera? Quem ganha? O reino ganha? Pessoas? Quando você vence? Você deve responder esta pergunta. Porque com certeza vai responder a muitas outras.
Porque talvez hoje você reclama de resultados, mas você não se alegra com quem se alegra. Está vivendo um momento poderoso, você não se inspira, mas inveja. Talvez você ainda tenha uma mente escrava, onde o seu olhar, porque o escravo tem essa visão, esse olhar para tudo. Se o outro ganha, eu estou perdendo, né? Ele não se alegra, ele não se inspira quando alguém conta uma vitória. Muito pelo contrário, ele se ressente, ele se incomoda, ele critica, ele é malicioso. E tudo que você honra é o que você atrai. Mas tudo que você critica é o que te acontece. À medida que você usa sobre o outro, vai ser usada na sua vida. Simples assim. Aí, ao invés de você abençoar e se inspirar, você se ressente e critica, fica com raiva. Isso é coisa de escravo. A pessoa não sai do lugar. Isso é uma atitude miserável. E aí, quando tem alguma coisa, ao invés de ser uma pessoa doadora, não. Muito pelo contrário. Não faz nada. Não faz nada pelo reino, não faz nada por ninguém. Tem gente que a vida é cobrar. O que você vai fazer por mim? O que você vai me dar? Né? Não me deram bastante, não fizeram. A pessoa nunca é grata pelo que já fez, pelo que já foi feito. Ela é ingrata, ela é crítica, ela é invejosa, ela é questionadora, ela é avarenta, ela é egoísta. Ninguém vê Cristo nela. Ninguém vê. E é por isso que ela nunca sai do lugar. Ela não faz nada por ninguém. Nada. E o pouco que ela faz, ela ainda cobra. Não, porque eu fiz. Ela anuncia aos 4 cantos. É uma coisa mínima. Ela já está cobrando. Então, em nome de Jesus, não viva só repetindo versículos e postando em rede social, falando bonitinho. Mas tem atitudes poderosas, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E você só mostra poder quando Cristo é formado em nós, então nós revelamos o Senhor. E como nós revelamos o Senhor? Sendo sal, sendo luz, sendo pessoas doadoras, generosas, gratas, abençoadoras, sendo a mão do Senhor aqui, sendo esse instrumento que Ele pode usar, que Ele pode contar, que Ele sabe, se eu colocar nas mãos dessa pessoa, a obra é abençoada, pessoas são abençoadas, porque ela tem o coração certo. Cristo está sendo formado nela. Em nome de Jesus. Entenda isso. Porque se você entender, você vai agora se levantar e vai pedir ajuda do Espírito Santo e vai começar a partir de agora, hoje, agora, do lugar que você está, a plantar uma boa semente, sabe? A oferecer o melhor da sua vida, do seu tempo, dos seus recursos, sendo fiel no pouco, com o que você tem. E você sabe que Deus vai colocar você no muito.
Levante-se, tome essa decisão. Vá para um nível alto. Faça uso da mente do Senhor. Viva como o Senhor nos ensinou. Uma vida fundamentada na rocha é uma vida onde o amor sai, e amor não é sentimento. E onde há amor, a generosidade, a doação, a gratidão, a palavras de bênçãos. Eu não vou ser afetada pelo que está aqui fora, porque Cristo está sendo formado em mim. É quem eu sou. Se você é um pequeno Cristo, não tem mais essa de esse merece ou não merece, ou isso aqui. Não. Você sabe o que Deus espera de você e você vai lá e faz. Vamos para um nível mais alto. Mostra poder. Tem uma vida poderosa. Deus nos chamou para uma vida poderosa e não uma vida pequena. Para construirmos na rocha e deixarmos um legado para as próximas gerações. Um legado que vai inspirar outros. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nesta sexta-feira, o Senhor está te chamando. Ele está falando ao seu coração. Ele está deixando claro. Levante-se com a decisão de viver uma vida poderosa no mais alto nível. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. Peço que esta mensagem tenha tomado as mentes, os corações, iluminado, discernido, dado a visão correta, a visão do reino, Senhor. E que eu deixe pessoas diferentes, transformadas, quebrantadas e submissas completamente ao seu chamado. Porque eu vejo o Senhor chamando pessoas desse lugar baixo para um lugar alto, de uma condição miserável emocionalmente, talvez mediana, para esse lugar de excelência, de grandeza. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos de oração, consagro tudo e peço, Senhor, que a sabedoria possua os corações. E sabedoria começa temendo o Senhor. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância, é o Senhor quem nos dá poder para conquistar riquezas, e é com propósito. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde os programas estiver chegando, que esta palavra realmente tenha transformado o teu povo em toda parte, renovado mentes, mudado, mexido, Senhor, no caráter. Que eu deixe pessoas aqui realmente transformadas para a glória do teu nome. Pessoas poderosas. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449, Rua Taquari, 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do Deus que Sara. Domingo, uma bênção especial para todas as mamães. Pegue a sua mamãe, sua vovó e venham. Vamos adorá-lo. Conta com a gente, se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.